Que a graça de Deus e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de nós. Aqui é o pastor Renato Lopes, estamos em mais um vídeo do nosso canal e gostaria desde já que, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscrevesse para que nós possamos continuar e para que você possa nos ajudar a pregar o Evangelho aqui no YouTube, para que o Evangelho de Jesus Cristo cresça cada vez mais aqui. Basta simplesmente clicar no botão inscrever-se aqui abaixo e também deixar o seu gostei nesse vídeo para ajudar na propagação dessa palavra para a maior quantidade de pessoas. Também ativa o sininho, isso vai fazer com que sempre quando nós mandarmos um vídeo novo, você vai receber a notificação aí no seu celular, no seu computador. Que Deus assim possa te abençoar. Hoje nós vamos falar desse tema intrigante, um tema muito debatido durante a história da humanidade, um tema em que muitas pessoas ainda têm muita dúvida, que é: para onde nós vamos depois da morte? E para isso nós vamos utilizar textos da Bíblia Sagrada que mostram exatamente para onde vai a alma do ser humano. Eu gostaria de usar três textos da palavra de Deus. Primeiro, antes de mais nada, gostaria que você compreendesse que a Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que depois que nós morrermos aqui, nós iremos ao juízo, né? O ser humano, ele pode viver apenas uma só vez. É isso que a Bíblia Sagrada nos ensina. Então muitas pessoas acreditam em reencarnação, acreditam que o ser humano pode voltar de novo, a sua alma pode voltar e reencarnar em um novo corpo. Mas, segundo a Santa Escritura, segundo a Palavra de Deus, isso não é possível, uma vez que ela assim diz que ao homem será apenas permitido viver neste mundo uma só vez. Depois da morte ele seguirá para ser julgado por Deus. Nós queremos compartilhar com você três passagens da palavra de Deus. A primeira está em Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31, que fala sobre a passagem do rico e do Lázaro, o rico e o mendigo. E é uma passagem que nos dá uma luz muito grande. Foi o próprio Senhor Jesus quem contou essa parábola, se referindo a dois homens, um que vivia com toda a riqueza possível, mas não queria saber de Deus e não queria saber do Evangelho. Ele se regalava com tudo que tinha, o seu Deus era o seu dinheiro. E o outro, que era um homem mendigo que vivia na rua. A palavra de Deus vai dizer que esse homem mendigo, ele ficou numa situação tão difícil que ele chegava a se alimentar dos restos da comida que caía da mesa do rico. Até que chegou o dia em que os dois morreram. E Jesus Cristo diz que depois da morte dos dois, aquele homem que era rico, mas que não quis saber do Evangelho, ele foi para o Hades, ou seja, para o inferno. E a Bíblia diz que naquele lugar, aquele homem gritava de tormentos e pedia para que alguém lhe molhasse a ponta da língua com água. Mas a Bíblia deixa claro que quem está lá não vem para cá e quem está aqui não vai para lá. Então nós vemos aqui nessa primeira passagem o lugar, o inferno, um lugar real. Aquele homem sentia dores reais, aquele homem vivia algo real, ele tinha plena consciência lá. Já do outro lado nós vimos o Lázaro, que estava no seio de Abraão, estava no céu, estava no descanso eterno, na presença de Deus, sem dor, sem tormento. Então nós vemos essa passagem de Lucas 16, de Jesus deixando bem claro sobre o que acontece depois da morte. A segunda é Mateus 27, a partir do versículo 38, a palavra de Deus narra o momento da crucificação de Jesus. E ela nos mostra dois malfeitores que também tinham sido crucificados com ele. E um dos dois se arrepende dos seus pecados no final da sua vida. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz àquele homem que naquele exato momento ele iria estar com ele na eternidade. Então, a palavra de Deus deixa muito bem claro que ao arrepender-se de seus pecados e a confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o ser humano ele irá
morar no paraíso, morar no céu, e irá morar com Jesus Cristo, não é? Já o outro malfeitor não se arrependeu, antes blasfemou do Senhor Jesus. E segundo a passagem do rico e do Lázaro, nós já devemos imaginar que uma pessoa que morre sem Jesus Cristo, ela infelizmente, ela não irá para a vida eterna, mas sim para o tormento eterno. A terceira e última passagem que eu gostaria de comentar com você é a passagem de Estevão, que está em Atos capítulo 7, versículos 54 a 60. A palavra de Deus deixa bem claro que havia um homem cheio do Espírito Santo de Deus, chamado Estevão. E Estevão, ele pregava o Evangelho, pregava a palavra de Deus, porém, isso deixava os judeus com uma raiva muito grande, a tal ponto que os judeus começaram a apedrejar Estevão e chegando a matá-lo. A palavra de Deus vai dizer nesse texto que Estevão, pouco antes de sua morte, caído, recebendo as pedradas, ele olha para o céu e vê o Senhor Jesus Cristo naquele momento glorificado, e ele pede que o Senhor perdoe aqueles que estavam lhe fazendo aquele mal. Porém, ele vê o Jesus e ele vê o Pai esperando, aguardando, com os braços abertos, Jesus com os braços abertos, esperando Estevão ir morar com ele no céu. Diante dessas passagens bíblicas, meus amigos, meus inscritos, meus irmãos e irmãs, nós deixamos muito bem claro, a palavra de Deus deixa muito bem claro o que acontece com a nossa alma depois da morte. Só existem dois caminhos: céu ou inferno. O purgatório não é bíblico, isso não existe na Bíblia Sagrada. A reencarnação também não é algo que tem base bíblica, certo? A ideia de que os espíritos andam vagando na humanidade procurando redenção também não é bíblica. Veja que essas três passagens deixam muito clara que depois da morte a pessoa será julgada, ou irá para o céu ou irá para o inferno. E também diz que dentro dessas passagens também mostra que o céu é um lugar de alegria, de paz, na presença de Deus, e que o inferno é um lugar de grande trevas. Então hoje, eu sei que você que está ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo, eu sei que você ainda tem fôlego, ainda tem vida. Tome a sua decisão enquanto ainda há tempo. Jesus Cristo está voltando. Você quer saber o que acontece depois da morte? Aceite Cristo como seu Senhor e Salvador e você irá para o céu. Que Deus possa te abençoar grandemente.